Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Agrofag. Aqui temos inovação, tecnologias, dicas e muita informação com foco no setor rural. E é isso que queremos apresentar para vocês nesse domingo. Bom dia, professor Celso, tudo bem com o senhor? Bom dia, Toniela, tudo bem? Bom dia a todos, bem-vindos à nossa programação. No Agrofag de hoje, vocês vão ver. Dia de campo da Copacol reúne milhares de visitantes e apresenta as principais novidades em diversos setores do agronegócio. O Copacol Agro é tema de uma reportagem especial aqui no Agrofag. Especialista dá dicas sobre como combater as plantas daninhas, tão indesejadas e de difícil controle. A colheita de girassóis no projeto Flores para Todos. Você vai saber algumas curiosidades sobre o cultivo do maracujá. O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá e os nossos produtores colhem cerca de 600 mil toneladas da fruta por ano. E no quadro Vida de Agrônomo, vamos contar a história de Anderson Granville. O Agrofag deste domingo está só começando. Na edição do Agrofag do último domingo, a nossa equipe produziu uma reportagem sobre os prejuízos trazidos pelas plantas voluntárias, aquelas que restaram no solo, resultantes das culturas anteriores. Nessa semana, continuamos tratando sobre outras plantas indesejadas e de difícil controle, as daninhas, como o capim amargoso e a buva, que precisam ser controlados antes do plantio. Confira! Professor, o que nós temos de exemplos aqui e como combater esses problemas? Aqui a gente tem o principal problema que a gente teria aqui é o capim amargoso, né? Que é uma planta muito problemática, muito difícil de fazer o controle dela, né? E é uma planta que produz muitas sementes, as sementes são levadas pelo vento e facilita muito a dispersão dessas sementes, então o ideal seria não deixar ele florescer, sementar, né? Para evitar aumentar o problema, né? E tem resistência a glifosato, né? Então o glifosato geralmente não vai conseguir fazer o controle, vai ter que aplicar um outro produto, um graminicida, para fazer o controle desse amargoso entocerado, né? Então é uma planta de difícil controle, né? Que seria o principal problema, né? Se você deixar isso no meio do trigo depois, você não consegue matar, né? Então você teria que fazer o controle antes da implantação da cultura do trigo para poder eliminar essa planta. Depois, torcer assim no meio do trigo, impossível conseguir controlar, a não ser com a enxada arrancando essas plantas, né? A gente também tem aqui buva que está começando a emergir, né? Então se fosse plantar o trigo também teria que prestar atenção nessa buva que está começando a emergir, né? Está começando a desenvolver, que estaria no momento ótimo para fazer o controle, né? Então se você deixar a buva crescer muito, dificulta o controle também. Está numa fase inicial, iniciando o desenvolvimento, está mais fácil de realizar o controle, né? São as duas plantas principais que a gente tem na nossa região que são mais problemáticas na nossa região, né? Claro, além de ter outras aqui, tem soja voluntária, tem nabo, né? Tem guaxuma, tem pé de galinha, também é uma planta um pouco complicada de controle, né? Mas as outras plantas, de maneira geral, é um pouco mais fácil de realizar o manejo, né? Então, são plantas que você controlando amargoso, controlando buva, você acaba controlando também essas plantas, né? Principalmente aqui o amargoso, que está numa situação entorcerado, e aí acaba dificultando o controle, acaba tendo que ter uma aplicação de um produto específico, né? E aí se eu for aplicar um graminicida para controle de amargoso aqui, eu vou ter que esperar um certo período para poder realizar o plantio do trigo, dependendo do herbicida, até 20 dias para realizar o plantio do trigo depois, porque senão vai acabar causando problema no trigo, né? Em uma área como essa, professor, plantar aqui do jeito que está, certamente vai ter uma redução na produtividade. A gente tem como calcular isso, professor? Com certeza, se você semear numa área dessa e tentar controlar depois, né, na cultura do trigo, vai ser praticamente impossível, né? A não ser que você passe com uma enxadinha fazendo a limpeza, né? Então, com herbicidas é praticamente impossível você conseguir depois manejar essas plantas daninhas, né? A redução vai ser significativa, né? 20, 30, 40% de produtividade você pode perder devido à competição das plantas daninhas. Sem falar no problema que vai ser depois, né? Isso vai virar uma bola de neve, né? Esse problema das plantas daninhas e acabar prejudicando ainda mais as próximas safras, né? Então é muito importante você fazer a semeadura sempre no limpo, né? Semear no limpo, sem nenhum tipo de planta daninha, né?
Até por isso, seria interessante, por exemplo, não deixar a área descoberta, né, depois do cultivo da soja, né? Então, colheu a soja, utilizar alguma planta para cobrir esse solo, né? Seja um nabo forrageiro, seja um milheto, né? Ou a gente tem o exemplo aqui do painço, aqui embaixo, né? Então, utilizar alguma planta para cobrir o solo, evitando, né, reduzindo as plantas daninhas, que aí facilita o controle agora antes de semear o trigo, né? Então, nunca é bom deixar a área descoberta, né? Deixar a área sem nenhum tipo de cultivo, né? Que vai só proliferar planta daninha, pragas e doenças. Tá dado o recado, então. Agradeço a sua participação aqui no Agrofag, professor. Eu volto com vocês no estúdio. A gente sabe que as plantas daninhas são um grande desafio para os agricultores, né, professor? Mas tem algumas medidas que podem ser seguidas e que podem auxiliar eles na hora aí de fazer esse manejo. O manejo de plantas daninhas é importantíssimo na produtividade final de uma cultura, né? E plantas daninhas é toda aquela planta indesejável dentro daquela cultura que a gente está trabalhando. E nós sabemos que a planta daninha ela tem uma alta capacidade de produção de semente, capacidade de disseminação e fica no solo em várias profundidades. Tem problema de dormência. E a erva daninha, ou planta daninha, ela também tem uma germinação desuniforme. Então, conhecendo o histórico da área, sabendo quais são as suas plantas daninhas, você tem vários manejos a fazer, inclusive já iniciando na pré-dessecação da lavoura que vai se implantar, certo? Então, o manejo, o controle, sabendo que vai utilizar e evitar utilizar herbicidas do mesmo princípio ativo, alternar os princípios ativos para que não ocorra resistência. O manejo de plantas daninhas é tudo numa uma lavoura bem manejada, com poucas plantas daninhas, sucesso na produtividade final. Quer saber mais sobre como funciona o desenvolvimento do maracujá e a importância do cultivo dessa fruta no Brasil? Então, confere as dicas da Isa na Fazenda Escola. Bom dia, Antoniela e professor Celso. O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá e os nossos produtores colhem cerca de 600 mil toneladas da fruta por ano e esses valores só vêm crescendo. No nosso país, as regiões com maior produção são o Nordeste, Sudeste e o Sul. A Bahia e o Ceará são os estados mais produtores, seguidos por Santa Catarina, que tem uma produção de 44 mil toneladas da fruta. O maracujá é plantado majoritariamente pela agricultura familiar e pode dar frutos o ano inteiro, proporcionando uma renda regular aos produtores. No geral, após 4 meses de plantio, já é possível obter a fruta e, deste modo, o produtor consegue uma renda semanal. Ainda que seja majoritariamente uma agricultura familiar, existem 2 etapas durante o plantio do maracujá que geram empregabilidade, devido a uma maior mão de obra. A primeira é a poda, em que é preciso cortar os ramos laterais para que uma planta não se entrelace na outra. E a segunda é o processo mais importante, a polinização. Sem ela, não acontece fecundação e assim não é gerado fruto. Mas existe um detalhe, a flor é autoincompatível, ou seja, é preciso que o pólen de uma flor caia sobre a outra para que gere o fruto. Na natureza, a abelha mamangava faz esse trabalho, mas para ser mais certeiro, o produtor acaba realizando a polinização manual, e isso gera cerca de 2 a 3 empregos por hectare. A maioria do maracujá produzido no Brasil é consumido internamente em 2 segmentos, o da agroindústria, para a produção de polpa, e o mercado das frutas frescas. E para os interessados, o maracujá mais produzido no Brasil é o maracujá azedo, por apresentar um ótimo resultado e um rápido retorno financeiro. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag e conferir os destaques da semana por lá. Nos vemos no próximo domingo e até mais. Obrigada, Isa! E a fim de ampliar o conhecimento a respeito do cultivo de girassóis de corte e propor soluções sustentáveis na produção de plantas ornamentais, o curso de agronomia do Centro FAG aderiu a um projeto de extensão. Trata-se do Flores para Todos, idealizado pela Universidade Federal de Santa Maria e que passou a ser desenvolvido em diversas regiões do país. O trabalho em equipe dessa turma do curso de agronomia do Centro FAG resultou em belos girassóis. Foram 2 meses desde a semeadura até a colheita em que eles monitoraram as plantas e acompanharam todas as fases do crescimento. Essa é a etapa de colheita e avaliação de girassóis, em que os seguintes itens são verificados: diâmetro do capítulo, composto pela inflorescência,
comprimento total da planta, do solo ao pescoço da haste e diâmetro da haste. A gente consegue visualizar aqui, né? Olha lá, no pé. Esse aqui, ó, já é o ponto de comercialização. Não que não possa colher nesse ponto aqui também, né? O projeto de extensão é chamado de Flores para Todos e começou no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje já está na 9ª etapa e ocorre em diversas regiões do país. A ideia é incentivar os pequenos agricultores a desenvolver a cultura do girassol de corte, devido ao potencial do seu valor agregado. O projeto foi idealizado justamente para aqueles pequenos produtores, pensando em mais uma alternativa na propriedade que ele possa explorar. Porque em uma pequena área, como a gente estava ali, 3 metros quadrados, a gente tinha 100 plantas. Cada haste aqui, cada planta vai fornecer uma haste e que ela provavelmente ser comercializada entre 10 e 12 reais. É para ser vendido diretamente para o consumidor, né? Alguns produtores, igual nós temos aqui a feira do produtor, né? Possa fornecer na feira diretamente para o consumidor. Professor Celso, então a gente vê que é um projeto de extensão muito legal, inclusive uma opção para os pequenos produtores devido ao valor agregado do girassol de corte, né? Vem aí como uma opção mesmo. É uma opção, é um projeto que eu acompanhei com a Ellen desde o início da sua implantação e agora a colheita, né? Isso demonstra que pequenos produtores rurais em pequenas áreas podem produzir determinadas atividades que têm valor rentável excelente. No caso do girassol, é espetacular, você tem um ciclo muito curto. O que se tem que fazer com ele é planejar. A floricultura é assim, planejou para determinados eventos, é lucro no céu, é lucro com certeza. A Camagril realizou durante essa semana um treinamento para os técnicos da empresa que fazem a revisão dos maquinários. O objetivo foi padronizar o serviço em todas as filiais da empresa. O treinamento foi realizado no barracão onde ficam os maquinários utilizados nas lavouras da fazenda Escola da FAG. 20 técnicos de oficina das 12 filiais da Camagril participaram da atividade, que teve como objetivo padronizar o trabalho de manutenção e revisão das máquinas na hora da pré-entrega. Hoje nós temos aqui, então, técnicos vindo de todas as oficinas da Camagril. Tá? A Camagril hoje conta com 12 lojas, são 11 espalhadas pelo estado do Paraná, mais uma no estado de São Paulo, em Assis. Tá? Hoje nós temos aqui técnicos de todas elas, justamente com a intenção de ter essa troca de informação entre os técnicos, pois eles que estão na ponta em contato diretamente com o cliente. Neste momento, os instrutores estão utilizando como exemplo a colheitadeira 6690, que é híbrida e possui regulagens específicas. Por isso, a importância da padronização técnica. Nós estamos realizando esse treinamento aqui, visando entregar aos clientes um serviço mais padronizado, garantindo assim que todos eles tenham o mesmo nível de garantia. O Joel trabalha na filial de Cascavel. Ele comenta sobre a importância de encontros como esse para a troca de conhecimento com outros colegas sobre a manutenção do maquinário. Para nós, né, em partes de conhecimento também, né, fica bem vantajoso, né, que a gente consegue colocar ideias, né, talvez um tenha uma ideia, o outro tem outra ideia, né, e a gente acaba juntando tudo isso, né, todos os técnicos ali acabam se conversando, é o que a gente faz, né, esses encontros, né, e a gente também, junto com os nossos encontros, a gente também tem o nosso maquinário ali que está dando, né, oportunidade para a gente crescer também e aprender mais. Veja como encerraram os preços do mercado agrícola em Cascavel. O valor da saca da soja fechou a semana em R$ 181,00, a saca do milho R$ 82,00 e o trigo é cotado a R$ 102,00 a saca. No próximo bloco, você vai saber mais sobre as novidades apresentadas no Copacol Agro, evento que reuniu expositores no Centro de Pesquisa Agrícola da Cooperativa. É já, não saia daí!
O melhor tempo é agora. Vivemos a era da inovação, novas ideias, novas empresas. Eu quero criar a profissão do futuro. A minha startup. Os professores, a estrutura, as possibilidades. É outro nível. Hoje o mundo quer empreender e na FAG me ajudam a realizar esse sonho. Tecnologia, ciência, é agro, é pop. É difícil até descrever. Somente vivendo a gente entende. Vestibular Centro FAG. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Provas 4 de junho. Juntos realizamos. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. O Copacol Agro é um evento tradicional na nossa região e essa semana voltou a ser realizado de modo presencial. Nos cerca de 60 mil metros quadrados do CPA, o Centro de Pesquisa Agrícola da Cooperativa, em Cafelândia, muito conhecimento foi compartilhado. Depois de 2 anos, o Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol voltou a receber os cooperados e visitantes. O Copacol Agro apresenta o que há de mais atual em tecnologia para a produção no campo. Nesta edição, o evento conta com a participação de 80 empresas e expositoras, dos mais diversos setores do agronegócio. Muita novidade para quem está em busca de conhecimento. Nos estandes das empresas ligadas diretamente à agricultura, todos ficaram atentos às explicações dos técnicos sobre as cultivares, principalmente de milho. Entre as atrações, as máquinas agrícolas se destacaram. O Isaac, de apenas 7 anos, ficou impressionado com o tamanho do pneu do trator. E diante da colheitadeira, ele não resistiu e quis saber todos os detalhes. A gente veio hoje ver as novidades e principalmente trazer o Isaac para ver as máquinas, que ele gosta muito de máquina, né, Isaac? Então a vontade de ver as máquinas a mãe traz para ver, né, filho? Essas flipado, triplado, daí eu gosto muito. Eu tenho um tratorzinho de brinquedo que também é triplado, da John Deere, uma colhedeira, um monte de carrinho da John Deere. O Copacol Agro também promoveu ações de estímulo à proteção ambiental, com a distribuição de mudas nativas para o plantio. Ipê roxo, cereja e brinco de índio. O pessoal sempre gosta, é muito bom, na verdade toda vez que tem o evento, né, é muito procurada pelos nossos cooperados. Eles acabam levando até para plantar na área de preservação permanente, plantar ao redor das casas, né? Hoje a gente está distribuindo as mudas de frutíferas e também de arborização urbana, bem bacana, o pessoal é bem receptivo nessa questão da entrega das mudas. Este grupo de mulheres veio da comunidade de Marajó, que fica em Nova Aurora, todas com um objetivo comum: buscar conhecimento para aplicar no campo. A gente tem uma oportunidade muito boa, né, através do grupo feminino, né, que a gente já faz parte, já faz uns anos, 6, 7 anos, e a gente tem essa oportunidade de vir ver essas belezas aqui, né, e buscar conhecimento, aprendizagem, né, para o nosso dia a dia, que será mais fácil, né. É muito bom para a gente vir participar, né, compartilhar aqui junto com o povo tudo, né, e sempre que a gente chega aqui tem coisas novas, né, que a gente vai
se aprofundando nisso aí, um conhecimento novo, né? Hoje mesmo sobre ali, sobre colher, sobre tudo, tem sobre passar veneno, tem tudo é tudo diferente, né? Muito bom. Nossa, maravilhoso, adorei muito, é meu primeiro ano aqui e, nossa, para mim está sendo muito gratificante. Todas as oportunidades que eu tive aqui hoje de cursos, palestras, né, ali que a gente aprendeu muita coisa bacana e, nossa, eu tô maravilhada, sabe, com as coisas que eu vi aqui hoje. As palestras foram um destaque à parte no Copacol Agro. Esta foi sobre piscicultura, atividade que teve uma atenção especial, já que a região é a maior produtora de peixes do país. O Acilino trabalha com açudes há 3 anos e a grande preocupação dele hoje é com a qualidade da água. A gente notou bastante dificuldade com a qualidade de água, né? Os últimos lotes não teve assim, um ganho de peso muito bom, né? E a gente está sempre buscando informação para tentar descobrir onde estão os nossos erros, né? E com certeza a qualidade de água é o fator principal. É como diz na palestra, né? Cuidar da água para colher o peixe, né? Foi muito legal ver o pessoal prestando atenção, perguntando, tirando as suas dúvidas. E o legal da palestra foi nessa ideia mesmo, é capacitação técnica. Então esse evento da Copacol, o interessante é isso, eles focam muito nessa capacitação dos produtores, com essa ênfase em padronização de metodologia e melhoria do processo produtivo, né? Então isso foi, eu acho que, fundamental nos últimos anos para a melhoria de muitos produtores e agora com a ampliação da Copacol em termos de número de cooperados e com a expectativa de produção deles, é super importante essa padronização de métodos, né? Então a gente reforçou métodos novos e já deixamos sementinhas de temas futuros que vão ser trabalhados aí no futuro, né? Como o reuso de água, recirculação, o uso de enzima na alimentação e etc. O presidente da Copacol comemorou o retorno dos eventos presenciais. Walter Pitol falou sobre a ansiedade dos agricultores por esse contato com as novas tecnologias. Sem dúvida nenhuma, você imagina 2 anos de não poder se reunir e tecnologia evoluindo, imagina a ansiedade desses nossos piscicultores em relação a novas tecnologias, adoção de critérios, como foi visto agora na palestra, para ele produzir melhor e com mais qualidade e mais segurança. Então, essa ansiedade, através desse encontro agora que nós tivemos, presencial, com certeza já vai continuar a motivação, mas levar a eles as novas informações tecnológicas para ele continuar produzindo com qualidade e com rentabilidade dentro da piscicultura, com o suporte econômico, técnico e financeiro da Copacol. Nossa equipe visitou alguns dos estandes do Copacol Agro e agora nós vamos mostrar para você que não teve a oportunidade de participar desse dia de campo alguns dos destaques do evento. Um dos espaços que chama bastante a atenção dos visitantes aqui no Copacol Agro é essa estrutura aqui, que demonstra um pouco de biociência na agricultura. E o Andreir Campos vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa tecnologia da simbiose, né, Andreir? Me explica então, o que a gente pode ver aqui? Nós estamos hoje aqui no Copacol Agro 2022 demonstrando nossas tecnologias biológicas para colocar para o produtor a importância do manejo biológico, né? Hoje nós entendemos que na agricultura muito do manejo está focado na parte química, mas também nós devemos nos preocupar com a parte biológica da coisa, né? A gente sabe que o nosso sistema ele envolve vida e quando nós trabalhamos com produtos que trazem vida para a lavoura, nós temos um resultado positivo pensando em lucratividade e sustentabilidade para o produtor, tá? Então pensando aqui nas tecnologias que nós estamos demonstrando hoje, né? Aqui com a estrutura da trincheira, para demonstrar o potencial que a cultura do milho tem para explorar o solo agricultável. Então nós trabalhamos aqui com 4 tecnologias. Quais elas, né? Então temos aqui a demonstração do Bioma Mais, que é o nosso inoculante pensando em gramíneas, né? Uma bactéria que promove a fixação biológica de nitrogênio para a cultura do milho, que é muito responsiva a esse aporte de nitrogênio, tá? Temos também a questão do Bioma Fós, que é um produto fruto de quase 20 anos de pesquisa pela Embrapa, né, que conseguiu aí chegar a 2 micro-organismos que têm a capacidade
dessolubilizar fósforo, né, que é uma fonte muito importante para a planta energética, pensando, né, na parte de fisiologia. Além disso, nós temos o Estímulo Control, né, que é a questão do nosso fungo benéfico, pensando na proteção das raízes em relação a doenças de solo, e que também promove o maior desenvolvimento da raiz, como nós podemos ver aqui, né? Uma raiz tratada com tecnologia biológica mais desenvolvida em comparação com a raiz com uma área não tratada com a tecnologia biológica. Tá? Você comentou sobre essa questão da proteção, né, contra alguns micro-organismos aí. Exato. Quais seriam eles que a gente pode apresentar? Nós temos vários fungos de solo que causam doenças em plantas, né? Então temos Rhizoctonia, Fusarium, Macrofomina, e são fungos que permanecem na área por culpa do histórico de cultivo, ou seja, como nós cultivamos apenas, na maioria das vezes, apenas soja e milho, esse sistema que não traz uma rotação, não coloca outras espécies, acaba beneficiando o aumento da população de fungos que causam doenças em plantas, né? Então, por isso a importância da gente utilizar um micro-organismo benéfico, no caso o Estímulo Control, né, para a proteção da raiz e também um estímulo de crescimento. Certo. Tá. Além disso, né, além dos fungos que podem causar doenças nas raízes das plantas, nós temos os nematóides, que são vermes de solo. Tá? Eles são nativos, né, dos solos brasileiros, mas o problema é quando eles passam de um nível populacional. E aí ele começa a causar problema, retirando produtividade. Tá? Então, pensando nesse sentido, nós temos no nosso portfólio o Nemacontrol, que é um micro-organismo também benéfico, que vai colonizar toda a raiz da planta, de modo a proteger ela do ataque do nematóide. Tá? Então, trazendo aí um benefício nesse sentido da proteção da raiz, né, e que tem um retorno muito interessante também nas áreas que tem uma alta infestação com nematóide. E em relação à raiz em si, para a gente comentar sobre essa questão, ela é a base, ela é o que vai fazer com que a planta comece e inicie o seu desenvolvimento cada vez mais saudável, né? A raiz precisa estar saudável para que a planta também se desenvolva e tenha um bom desempenho a campo. Nesse sentido, é preciso que o produtor se atente a isso e é um dos objetivos que vocês buscaram colocar por meio dessa trincheira aqui? Sem dúvida alguma, Toniela. Aqui é para o produtor ter a ideia do potencial genético que o híbrido tem para demonstrar. Tá? Porém, a gente peca em não dar as condições adequadas para a planta expressar o seu potencial genético. Então, aqui a gente deixa bem claro para o produtor, se ele investir em tecnologias que promovam um benefício no desenvolvimento e na proteção da raiz, ele vai colher mais produtividade, mais lucratividade. Por quê? Tendo em vista o histórico dos últimos anos, pensando na questão do regime de chuvas, né, abaixo da média esperada e necessária para uma produção adequada, quando nós temos uma planta melhor estabelecida, com maior volume de raiz, explorando um maior volume de solo, nós temos uma capacidade de tolerar melhor essa questão da redução do volume de chuvas, né? Então, minimizando perdas. Então, essa é a ideia para a gente trazer aqui para o produtor e mostrar, explicar muito bem, né, essa forma que a raiz pode aí, explorar o solo quando beneficiada com um micro-organismo benéfico. E agora nós vamos conversar com o Thiago Madalosso, que é o gerente técnico aqui da área agrícola da Copacol, para saber um pouco mais sobre a importância da pesquisa que é desenvolvida aqui com as sementes, mas também com todas as culturas que vocês desenvolvem aqui na Copacol. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Antoniela, obrigado pelo espaço. A cooperativa a Copacol, né, ela investe em pesquisa porque ela entende que é a base para a produção. Então, hoje aqui a gente está fazendo alguns demonstrativos da parte de sementes e de fitossanidade, mas são feitos inúmeros estudos aqui dentro do CPA para poder levar lá para o nosso cooperado as melhores recomendações e evitar que aconteçam problemas no campo, né? Então, o nosso objetivo quanto CPA é poder testar, validar produtos, tecnologias, para poder fazer com que o nosso cooperado consiga utilizar essas ferramentas lá no campo, colhendo mais, evitando desperdícios, utilizando produtos que realmente tenham eficácia para poder gerar maior produtividade ou redução de custo, que no final de tudo gera maior rentabilidade para o nosso cooperado. Então essa análise inicial, ela já visa lá na frente, né, com que o produtor que vai ter acesso a essas sementes, a esses produtos, já tenha um produto de qualidade. Exatamente.
Nos 2 demonstrativos que a gente vai fazer aqui, a gente está focando na cultura da soja para as fases iniciais, coisas importantes do produtor estar tomando o devido cuidado, né? E um deles aqui que a gente julga muito importante é a questão da sanidade das sementes. As sementes, elas são porta de entrada de patógenos na lavoura. A gente sabe que toda a semente, ela pode ter um percentual delas contaminadas, com fungos, com patógenos que acontecem no campo lá de produção. E isso é normal do sistema produtivo. Nós, sabendo disso, precisamos tomar estratégias para fazer com que essas sementes sejam limpas, vamos falar assim, para ir lá para o campo, para o nosso produtor, para o nosso cooperado e não levar esse problema lá para a produção. Então, o que a gente faz aqui no CPA, que é feito pelo time de pesquisa aqui da Copacol? Todo ano, da nossa produção de sementes, nós fizemos amostragens e fizemos um teste que chama Bloder Test, que é para poder verificar a incidência dos principais patógenos dessas sementes. E com isso, a gente também faz esse Bloder Test com diferentes tratamentos de semente, o fungicida que vai na semente para entender qual o melhor produto que encaixa para aquele complexo de doenças que a gente tem naquela semente. A gente sabe que cada patógeno, cada fungo que acontece na semente, existe um produto que controla melhor. Então a gente precisa entender qual que é o fungo que está acontecendo e qual fungicida que vai controlar melhor. E aqui a gente tem, nesse demonstrativo, um visual bem bacana que a gente está mostrando aqui no nosso Copacol Agro para os nossos cooperados, né? A gente tem uma semente aqui, que é uma semente com alta incidência de fungos, né? Aqui toda ela com parece um algodãozinho em volta da semente, isso é o fungo que vai causar uma doença lá no campo. Essa semente ela não está com nenhum tratamento? Nenhum tratamento. Esse aqui seria a nossa testemunha para mostrar assim, tem lotes de semente que pode ter mais, lotes que pode ter menos, isso é normal, mas praticamente todas as sementes elas têm algum fungo junto com elas ali que vem lá do campo de produção. A partir disso a gente pode ter diferentes cenários, né? Eu posso ter um cenário com tratamento como esse, que a gente visualiza aqui, né? Onde que a gente vê que ficou muito melhor, né? A gente tem vou até pegar aqui para ficar mais fácil do pessoal ver, teve um controle até bom, mas sobrou muita semente aqui com a presença dos patógenos, né? Sim. E em contrapartida eu posso fazer esse comparativo aqui do TS, do tratamento de semente com fungicida, que teria a melhor eficácia para esse lote e para essa condição de sementes. Então isso é bem bacana porque a gente faz esse teste, coloca esse produto no tratamento de sementes e entrega para o produtor isso aqui. Enquanto que se não fosse o teste, talvez não fosse feito esse trabalho, a gente poderia estar entregando para o nosso cooperado essa semente aqui, né? Então a gente consegue garantir que está entregando lá no campo uma semente com o mínimo possível de fonte de patógenos ali para o produtor iniciar o seu processo de produção. Visto a importância que a gente tem da semente no processo produtivo, né? Algumas estruturas que também chamaram a atenção da nossa equipe foram as de soluções ambientais. E por isso nós estamos aqui no estande da Bioter. E a gente vai conversar um pouquinho com o Adriano, vai comentar um pouquinho pra gente sobre o que vocês estão apresentando aqui hoje no Copacol Agro. Seja bem-vindo, Adriano. Muito obrigado. Então a gente está trazendo algumas soluções principalmente para a suinocultura, né? Na questão do tratamento dos efluentes e, claro, além do tratamento ambiental, trazer um ganho econômico para o produtor, né? Então tem a parte do biodigestor, produção de gás para gerar energia. A gente tem trabalhado junto com a Leão na questão dos geradores, a biogás. Então é uma solução que, além de trazer benefícios ambientais, traz benefícios econômicos para o produtor. E de que forma, para quem está em casa, conseguir entender um pouquinho melhor, os biodigestores funcionam? Então, o processo do biodigestor, ele faz o tratamento anaeróbico do dejeto, né, orgânico. Tanto o dejeto dos suínos tem potencial quanto do bovino. Cada um tem um cálculo específico para fazer a estimativa de quanto vai produzir de biogás. A partir do biogás, você vai produzir energia ou então vai dar a destinação somente pela queima do gás, né? Você vai transformar o gás metano em gás carbônico. Esse é um ganho ambiental, né? A partir da queima no gerador,
então você produz energia e pode fazer a venda, a compensação dessa energia. Então cada produtor tem que se fazer um estudo, né? Uma avaliação para ver o que é a melhor alternativa para ele. Como a gente pode observar, você citou que tem a cisterna também, né? Nesse sentido, como é que ela opera e quais são os benefícios que ela traz? A cisterna, ela vem ao encontro das crises hídricas que têm ocorrido na região, né? Ela faz a captação da água da chuva, tem todo um sistema de filtragem e descarte da água para recolher apenas a água potável, encaminha para a cisterna, ela fica armazenada, totalmente fechada, sem entrada de luz solar. Então essa água fica disponível para o produtor utilizar na propriedade. Através da cisterna você consegue um grande volume de água, né? Então ela te dá a garantia de você ter um abastecimento hídrico durante um período de estiagem. Esse que é o objetivo da cisterna. A região ainda não trabalha muito por causa da disponibilidade, né? O pessoal tem poço artesiano, mas é uma realidade que vem mudando ao longo dos anos. Em algumas regiões a disponibilidade hídrica vem diminuindo, então se recorre a essa garantia, né? Poderia ser uma alternativa então para os produtores. Além do mais, alguns locais, a água de poços profundos, elas têm muitos minerais e acabam danificando os painéis evaporativos, né, as placas, por causa da quantidade de minerais. A água que vem da chuva armazenada na cisterna elimina esse problema, né? Então é uma água que não tem os minerais que vão cristalizar na placa evaporativa, acaba aumentando a vida útil desse componente, né? E otimiza o sistema, né? Sim, sem falar que é ambientalmente correto, né? Sim. Você está aproveitando água que é da chuva mesmo, né? E essas estruturas, por exemplo, a do gerador, ela é indicada para um produtor de maior quantidade de animais na propriedade ou vai depender ali do objetivo dele? Sim. A gente fala em viabilidade econômica a partir da venda da energia com produtores acima de 3.000 suínos na terminação, né? A gente não tem colocado na conta da viabilidade econômica os outros benefícios que o biodigestor traz, né? Mas se tratando apenas do rendimento energético, a partir de 3.000 suínos é o indicado, que dá o melhor payback, né? Aqui na região de Cafelândia, agora que a gente tem alguns clientes que vão instalar o biodigestor, né? Porque a maioria dos produtores é produtores com 600 ou 1.200 animais, não viabiliza economicamente. Agora na região de Toledo, de Entre Rios, de Santa Helena, a gente tem vários produtores que estão com biodigestor, estão produzindo energia e tem ainda o ganho do biofertilizante, né? As soluções ambientais também englobam os biofertilizantes. De que forma a Bioter trabalha com eles? O biodigestor, ele é um processo bem dinâmico, né? Você tem que estudar todas as variáveis dele. Para ser um biodigestor eficiente, você tem que trabalhar com dimensionamento correto, para que todo o dejeto ele fermente dentro do biodigestor. A partir disso, o dejeto fermentado, que já produziu o gás, que já foi digerido pelas bactérias, ele vem para a lagoa pós-biodigestor e o dejeto está estabilizado para você aplicar na lavoura, na pastagem. Então esse dejeto de um biodigestor bem dimensionado, ele não vai queimar a raiz da planta, não vai acidificar o solo, vai disponibilizar melhor os nutrientes para a absorção da planta, né? Tem que ter esse controle correto, mas ele pode ser extremamente benéfico lá na questão da aplicação no campo. Sim, sim. Ele se torna um biofertilizante de altíssima qualidade, né? Ele evita isso que eu acabei de mencionar, da queima das raízes, das próprias partes aéreas. Ele disponibiliza muito melhor os nutrientes e ainda por cima você eliminou aquele cheiro forte que tem na suinocultura, né? Do gás metano, né? Então, a partir desse processo, você tem um ganho ambiental no geral aí da propriedade. Esse evento foi realmente um sucesso, a gente acompanhou e de volta aí presencialmente, né, professor? Tem um contato maior com os visitantes que podem ver de perto as novidades apresentadas pelas empresas. Os dias de campo são importantíssimos, os acadêmicos, os agricultores, os técnicos devem participar, porque
Cada dia de campo, ele traz algumas novidades, ou seja, traz aquela tecnologia que a gente precisa, aquela tecnologia que vai ser aplicada no futuro. É importantíssimo participar. E você veja que a ideia é que você foque alguma coisa que seja importante no seu ponto de vista e você explore isso ao máximo. Deixa o tempo depois para explorar as outras partes que você deseja explorar, mas vai com um ponto de vista ou um foco bem detalhado, vai lá, escolhe seu ponto, adquire mais conhecimento, veja toda essa tecnologia e depois vai curtir, vai ver outros estandes, vai ver outras partes que sejam de interesse. Veja agora como ficam as condições do tempo para algumas cidades aqui do Oeste Paranaense. O clima frio já está atuando sobre todo o estado e a partir dessa semana a chegada de uma massa de ar polar deve causar forte resfriamento em todos os setores paranaenses. A possibilidade de ocorrência de geadas não é descartada. Em Cascavel, hoje o tempo apresenta instabilidade, com pancadas de chuva esperadas a qualquer momento. A partir de amanhã, o sol volta a prevalecer e as temperaturas seguem amenas. Já na terça, fica maior a concentração de nuvens. Ainda assim, não chove, mas a temperatura deve diminuir. A mínima esperada, de acordo com o CIMEPAR, é de apenas 5 graus. E na quarta, céu aberto e temperaturas com variação dos 7 aos 11 graus. Na cidade de Palotina, as condições climáticas ficarão parecidas. Hoje, instabilidade e tempo fechado, mas ao longo da semana o cenário muda. Os próximos dias terão tempo firme e bastante sol. As temperaturas variam dos 8 aos 20 graus. E agora vamos ver o tempo em Ubiratã. Os próximos dias serão bastante ensolarados, sem indicação de chuva até a próxima semana. Já os termômetros permanecem com baixas temperaturas. A mínima esperada para a semana é de 7 e a máxima é de 20 graus em Ubiratã. No próximo bloco, você vai saber mais sobre os passos da carreira do engenheiro agrônomo Anderson Granville, que aliou a sua vocação na área administrativa com a vontade de se aprofundar na agronomia. E também os destaques das redes sociais do Agrofag. É daqui a pouco. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. O melhor tempo é agora. Vivemos a era da inovação, novas ideias, novas empresas. Eu quero criar a profissão do futuro. A minha startup. Os professores, a estrutura, as possibilidades, é outro nível. Hoje o mundo quer empreender e na FAG me ajudam a realizar esse sonho. Tecnologia, ciência, é agro, é pop. É difícil até descrever, somente vivendo a gente entende. Vestibular Centro FAG. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Provas 4 de junho. Juntos realizamos. Esforço e dedicação são práticas que andam lado a lado com a rotina de Anderson Granville. Ele aliou a sua trajetória na administração com o desejo de se aprofundar na engenharia agronômica. Hoje, ele gerencia as fases que envolvem a produção e a comercialização de sementes na Copavel. Conheça mais sobre essa história no quadro Vida de Agrônomo. Hoje, a nossa equipe veio até a UBS da Copavel, a Unidade de Beneficiamento de Sementes, para conversar
com o Anderson Granville, que é o nosso convidado do quadro Vida de Agrônomo, o quadro que conta um pouco sobre a trajetória dos egressos de agronomia do Centro FAG. Seja muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Antoniela. É um prazer estar aqui com vocês. Pô, muito legal. E a gente sabe que você se formou em agronomia em 2019 pelo Centro FAG, mas teve uma trajetória anterior também envolvendo a parte de gestão e administração pelo Centro FAG também, né? Isso, eu era auxiliar de produção de uma fábrica de móveis lá em Boa Vista da Aparecida. Até o pessoal lá me ajudou muito, me proporcionou a oportunidade de estar estudando. E por estar começando a faculdade de administração na FAG, eu tive a oportunidade, ou me facilitou a entrada na Copavel. E com o aprendizado, com o desenvolvimento, tive a oportunidade de assumir alguns cargos de gestão na Copavel. Fui subgerente também da Unidade de Beneficiamento de Sementes e fui gerente de algumas filiais. E em 2019 eu me formei em agronomia e no mesmo ano eu tive a oportunidade de assumir o cargo de gerente de sementes, que é um cargo mais técnico, que depende mais de um conhecimento técnico, e a agronomia me proporcionou esse conhecimento para poder assumir o cargo de gerente que eu estou hoje. Então, o seu conhecimento em relação à engenharia agronômica com a administração ampliou para que você pudesse trabalhar cada vez mais com várias áreas, né, Anderson? Isso, a experiência, o aprendizado de administração me deu a oportunidade de ter experiência e cargos de gestão, de gestão de equipe, gestão de pessoas, de processos, e agronomia, o conhecimento técnico necessário para poder assumir um cargo mais técnico, uma gestão mais técnica, que é a produção de sementes. Hoje aqui na UBS, vocês são em 47 colaboradores, certo? E aí existem vários processos. Explica um pouquinho para a gente entender como é que são os processos aqui. O processo de produção de semente, ou da UBS em si, ele inicia no campo, A gente tem os campos de produção de semente com os cooperados. A gente tem também uma equipe técnica responsável que faz esse acompanhamento dos campos, a implementação, o acompanhamento do desenvolvimento, a colheita. Aí, a partir da colheita, a gente internaliza, a semente tendo qualidade no campo, a gente internaliza na UBS. Aqui a gente ela passa pelo processo de beneficiamento. Então, aqui a gente vai separar, vai padronizar a semente de uma forma que ela fique adequada para o plantio. Aqui também é feito daí o controle de qualidade. Na nossa UBS, a gente tem um laboratório certificado, que faz todo o controle de qualidade com profissionais habilitados para fazer esse controle. Após o beneficiamento, a semente tem qualidade, aprovou, ela vem para a parte de tratamento, de ensaque de semente e a partir daí a expedição para as filiais comerciais, que é nas filiais que acontecem as vendas, a comercialização de semente, as negociações com os cooperados. Aí daqui a gente faz a expedição, a logística, o embarque direto para esses produtores. E quais são as principais sementes que vocês trabalham aqui? Nós produzimos semente de soja e semente de trigo. Comercialização, existe comercialização de semente de milho, de outras espécies também, mas o nosso foco em produção hoje é semente de soja e trigo. E a qualidade é um ponto que vocês se preocupam bastante, Para que haja todo um controle dessa qualidade, exige uma equipe atenta a todos os processos, Anderson? A semente tem alguns aspectos que a gente acompanha, alguns fatores, Então, o fator fisiológico, que é a qualidade, a germinação, o vigor, Os fatores físicos também, que seria a parte de beneficiamento, a separação dessa semente, e também a gente, antes até da implementação, a gente acompanha essa pureza, se a semente está pura no campo, se ela não tem mistura. Então é um processo que envolve muito o campo, que é o acompanhamento da equipe técnica no campo, e após isso o controle de qualidade pelo laboratório e o beneficiamento, que é para tirar todas as impurezas, fazer uma separação por peneira, que facilite a semeadura lá no campo. Uhum. E em relação, falando um pouquinho do laboratório em si, o processo de análise, como é que funciona? Quando ela chega aqui para vocês, quais são aí os períodos que vocês Nós têm implantamos esse ano um teste de tetrazóleo na pré-colheita, então a gente coleta plantas lá no campo,
traz para o laboratório, eles fazem a contagem do vigor, da viabilidade através de um teste de tetrazóleo. No teste de tetrazóleo é possível identificar dano mecânico, se aquela lavoura foi infestada por percevejo, que é uma grande causa de perda de qualidade, e tendo uma qualidade boa a gente internaliza. Aqui dentro da UBS o laboratório já vai fazer um teste de germinação e vigor no papel, para saber essa qualidade pré-beneficiamento também, para saber é viável beneficiar ou essa semente não é viável, mas geralmente é porque a gente já fez o acompanhamento no campo. Após o beneficiamento, na armazenagem, é analisado novamente para ver se essa semente manteve a qualidade, porque é um ser vivo, né? Ele é um ser que está respirando, está passando por um processo, e a gente quer saber se essa qualidade que a gente identificou no início, se ela vai se manter até o final, porque as colheitas são em março, abril, e o plantio é em outubro, então ele vai ficar um período armazenado. Então é feito esse acompanhamento e o último acompanhamento que é pós o tratamento, pré-expedição, né? Então a gente, na hora de enviar essa semente, a gente fala, não, realmente ela manteve a qualidade, a gente pode enviar para o campo que lá nós não vamos ter problemas. Você explicou um pouquinho de cada uma dessas etapas, cada uma das fases que as sementes passam. E aí eu queria perguntar para você em relação ao seu trabalho desenvolvido enquanto gestão. Cuidar de todos esses processos é algo que exige bastante atenção e acredito que você teve que se preparar para isso, né, Anderson? Eu acho que a administração foi fundamental, né? E toda a experiência na Copavel, porque eu acho que a equipe que você tem contigo é um dos fatores primordiais para você ter sucesso dentro de um negócio, né? E eu acho que a gente tem uma equipe muito bem capacitada, com pessoas comprometidas e muito técnicas, né? A gente tem na equipe quem acompanha os nossos campos, tem doutorado, a responsável pelo laboratório também defendeu a tese de doutorado agora, essa semana. Por isso eles me incentivaram, eu também entrei no mestrado. Então a gente, além de profissionais habilitados, capacitados, a gente tem pessoas dedicadas para esse processo. Então é muito estudo, muita dedicação e também um processo de liderança para designar funções adequadas para cada um dos setores, certo? Acompanhamento de indicadores, né, KPIs, para ver se está embarcando o volume que a gente precisa, se o volume de recepção está adequado, o volume diário se encaixa no que a gente pretende para chegar no final na nossa meta tanto metas de recepção, metas de carregamento, metas de tratamento, para tentar adequar e acompanhar esse processo. As metas também dependem muito do fator econômico, né? Há um ponto que vocês precisam estar sempre prestando atenção também e acompanhando o que o mercado está demandando e como ele está se comportando. No mercado, a nossa matéria-prima é o soja, a principal matéria-prima, ou que tem maior custo dentro da nossa produção é o soja. Então o preço do soja a gente tem que acompanhar muito, né? A variação do preço influencia muito na variação do nosso custo de produção, né? Em contrapartida no custo de comercialização dessa semente, e os fatores econômicos em si, tanto externos, a gente fala muito em pandemia, em guerra, né? Isso também influencia. E o que mais vem influenciando esse último ano também é questões climáticas, né? A gente viu na nossa região algumas perdas de produtividade e a semente, como o soja comercial, como toda a safra que está no campo, está aberta a intempéries climáticos e pode sofrer com isso, né? E esse foi um ano que a gente limitou um pouco a produção, por isso aumentou um pouco o custo, então a gente tem que estar sempre acompanhando todos esses processos, tanto da economia quanto climática, produção, né? Os impactos, eles vêm, né, em todas as fases, apesar de que vocês têm passado por esses períodos assim de dificuldades, de desafios, tem que cada vez mais ultrapassá-los e continuar trabalhando, né? Nos últimos anos nós tivemos desafios, mas o processo, a rigidez no processo, o controle de qualidade, eu acho que é o diferencial que a gente consegue entregar a qualidade no campo, formar uma marca, ganhar mercado, né, e deixar o cliente contente ou satisfeito, que é realmente o propósito final.
E já que você entrou na questão de um propósito, agora para a gente finalizar a nossa entrevista, qual é um propósito da sua missão assim na agronomia que você gostaria de deixar para quem está ingressando agora na agronomia e para quem também pensa em chegar nesse cargo de gerência, também de liderança? Eu acho que é muito importante estar estudando, é muito importante a dedicação, né? E muitas vezes no início, como eu falei, eu também comecei com cargos menores, né? É a persistência, né? Nada acontece, às vezes as coisas não acontecem no momento que a gente quer, né? Mas com muita persistência, muito trabalho, dedicação, uma hora elas vão acontecer e a gente consegue chegar onde a gente pretende. Isso mesmo. Esse foi o nosso bate-papo, então, com o Anderson Granville, responsável pela gestão da UBS de sementes aqui da Copavel. Fica o recado dele, então, para vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigada, Anderson, pela sua participação. Eu que agradeço, Antoniela. Professor Celso, e a gente percebe que são incríveis as oportunidades que os egressos de agronomia têm para atuar no mercado de trabalho, né? São muitas opções mesmo. As oportunidades são muitas, né? E o Anderson aí está aproveitando uma oportunidade ímpar, né? Na parte aí junto com a Copavel, né? O Anderson é um rapaz, um garoto bem estudioso, dedicado, gentil. Ele com certeza tem espaço em qualquer das empresas aí do ramo da agricultura onde ele está atuando, onde ele atua, né? Então, Anderson, parabéns, muitas felicidades, continua essa pessoa gentil, dedicada e sucesso para você. Confira agora como encerraram os preços do agromercado. A arroba do boi gordo, R$ 305. O quilo do suíno fechou a semana em R$ 7,00 e o frango é negociado a R$ 5,34 o quilo. E esse é o momento no Agrofag que é para você que tem vontade de se especializar profissionalmente e também ficar por dentro de alguns dos eventos e os destaques das nossas redes sociais. Então vamos começar. A gente traz o curso do Senar sobre abelhas sem ferrão. Será realizado no dia 20 até o dia 23 de junho. Será das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. O local é na Agrotec. E para quem quiser saber mais informações, entrar em contato com a Gabriela pelo telefone 45-3218-1281. Mais um curso aí que a gente traz para você que quer se especializar. E esse é um evento que será realizado no dia 29 de maio. É o primeiro circuito de cicloturismo, etapa Toledo. É realizado pelo Riquezas do Oeste. E para quem quiser saber mais informações, tem um QR Code bem no meio da tela da TV. Já pega o celular, aponta para o QR Code para saber mais informações. Ou então pelo site riquezasdooeste.com.br para saber mais informações. E esse é um registro que a gente viu lá no Instagram do Agrofag, também da agronomia do Centro Fag, da Duda Angel, que participou dessa atividade da colheita dos girassóis de corte, juntamente com o projeto Flores para Todos. É um projeto que a gente comentou aqui agora há pouco, né, professor? Sim. E que foi muito bonito. Eu amo girassol, particularmente, acho lindo. Espetacular. E que aí é uma opção que pode ser rentável para os pequenos produtores. Já esse é um registro da Viviane Ferreira, ela é caloura de agronomia, está sempre participando do Agrofag no Instagram e ela postou essa foto aí, estágio pilotando essa máquina bruta. E aí ela fez uma foto preparando a lavoura, né, para o plantio agora do trigo. Parabéns, Vivi, aí por estar sempre com a gente no Agrofag. Já esse é um registro do Christian Almeida, desenvolvendo aí o TCC dele com a cultura do feijão. O professor auxilia nesses TCCs também, né, prof? Alguns TCC auxiliam, sim. Muito bacana. E que bom que o Christian está participando com a gente lá no Agrofag. Se você quiser participar conosco também, a gente vai relembrar para vocês aqui. O nosso Instagram é o @agrofag, nosso Facebook é a mesma coisa. E o nosso WhatsApp, 4533213970. Quer participar com a gente lá no Insta? Marca o Agrofag nos stories, envia um direct pra gente. A gente vai estar sempre em contato com vocês nas redes sociais. Já esse é um registro aprendendo princípios da experimentação agrícola na introdução à agronomia. É a turma de calouros da agronomia do Centro Fag e aí eles estão no Instagram da agronomia mostrando aí esses princípios, experimentando, entrando na área agora, né, professor? Começando a atividade agronômica, né? Muito legal, desejo toda a sorte do mundo para eles.
E esse é um registro que a nossa equipe fez lá no encontro anual de suinocultores durante o Copacol Agro. Reuniu realmente diversos suinocultores que estavam lá para entender como é que seria o futuro na suinocultura. Muito bacana, foi uma palestra realizada pelo Tom Kraner. Quem participou aí, tenho certeza que vai levar vários conhecimentos ao longo desse ano. Já esse é um registro que também aconteceu lá no Copacol Agro com a Camila Teles e com a egressa do curso de agronomia, a Jéssica Zanelato. Muito bacana, a Camila Teles fez uma palestra muito interessante no Copacol Agro, muito legal esse registro. E é com ele que a gente encerra o AgroFag de hoje. Professor Celso, te vejo na semana que vem. Ótima semana para o senhor, para a sua família. Antonella, uma ótima semana para vocês, uma ótima semana para todos. Valeu, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Ótimo domingo a todos e até mais.